Olha só que interessante. Eu fiz aqui uma análise de um caso para um outro advogado. Ele queria saber as possibilidades que ele tinha numa ação trabalhista em qual ele estava defendendo uma gestante. Então, ele estava defendendo uma mulher, né, que era gestante, que foi demitida do emprego sem justa causa e posteriormente soube da gravidez. E a gravidez era durante o período contratual, certo? De trabalho. E aí aplicou-se, né, os atos de disposições constitucionais transitórias, né, o artigo 10, linha B. E aí começou-se, né, essa discussão e tudo mais. Ele entrou com a ação, certo? E teve a sentença, teve uma parcial procedência. E aí ele começou a discutir, né, veio conversar comigo. Teve uma parcial procedência, no caso, e ele queria saber basicamente, tá, compensa agora eu recorrer? E quais os recursos cabíveis nesse caso, né? E aí a gente conversou bastante e caberia dois recursos via de regra, né? Os embargos de declaração, se houver omissão, obscuridade, contrariedade, e o recurso ordinário. No caso específico, eu não vislumbrei matéria para embargos, né? Tinha uma questão pontual lá, mas eu não vislumbrei matéria específica para embargos. Eu acho que a decisão, a sentença não tinha isso, então só iria mais para atrasar os embargos, então não compensaria. E eu vislumbrei a questão do recurso ordinário, né? Recurso ordinário, decisão cabível no área trabalhista, prazo de 8 dias, tudo mais. E aí eu falei que eu recorreria, tá? É possível ele não recorrer porque teve parcial procedência, mas teve dois pontos que me chamaram a atenção, certo? Que eu acho que é necessário recorrer. No caso específico, o juiz em questão, ele decidiu por não dar a indenização substitutiva pleiteada no inicial, mas sim reintegrá-la no emprego. Então ele pediu a reintegração dela, então ela seria reintegrada, então a dispensa seria nula, os valores que ela estava sem receber durante a período da ação, ela receberia, teria estabilidade e voltaria a trabalhar normalmente, certo? Ela teria os valores dos meses que ela não trabalhou integrados e ou retornaria ao emprego no prazo de 5 dias do trânsito de julgado de decisão, certo? Pelo período da gestação, pelo período estabelecido, né, de 5 meses após a gestação, certo? A regra seria essa. Só que o que acontece? O entendimento jurisprudencial atual permite que a parte escolha se ela vai querer ser reintegrada ou querer a indenização substitutiva, certo? Não necessariamente eu preciso explicar o porquê que eu quero a indenização substitutiva, certo? O entendimento tribunal consolida-se no sentido de que a parte não precisa demonstrar interesse na reintegração para requerer só indenização. Ela pode só requerer indenização, não precisa falar que é impossível eu especificamente fazer a reintegração, por causa que o ambiente de trabalho agora não é mais possível, virou um ambiente tóxico, não tem como retornar ao trabalho. Lógico, nas minhas petições eu sempre coloco isso. Na inicial eu sempre coloco para até evitar essa discussão, mas ela não precisa, ela pode já escolher direto a indenização substitutiva. Entendimento do TST. Entendimento, inclusive, já está consolidado, viu? Só que esse juiz entendeu de outra forma. Então, eu recorreria nesse ponto, alegando que não cabe a reintegração, cabe a indenização substitutiva conforme pedido na inicial. Além disso, e aqui chamar a atenção, certo? Que é um ponto essencial, que é que ela prestava serviço para uma terceirizada, então tem um ente público, certo? E o juiz entendeu que não cabe aqui a inclusão do ente público no polo passivo, o que eu discordo de forma frontal. Porque o que acontece? Ele falou que não tinha, tal, porque não foi demonstrado, né, culpa e tudo mais, usou o tema 246 do STF, que fala que não se transfere automaticamente ao ente público a responsabilidade por créditos trabalhistas e tudo mais. Mas eu falei que isso é importante e deve ser colocado, a pessoa tem que combater isso, demonstrando a culpa em vigilando, demonstrando o teor da súmula 331 do TST. Por quê? Porque por vezes a gente ganha ação, entra na fase de execução e não tem como cobrar da terceirizada, que a terceirizada já extinguiu o seu patrimônio. Então, eu entendo aqui que no caso específico ele deveria, certo, de toda forma tentar, tá, a integração do ente público no polo passivo da demanda, certo? A fim de proporcionar uma questão de pagamento ao final na execução, porque às vezes a empresa, inclusive, já até pode ter sido extinta e não se receber nada. Então, se você tem um ente público, é uma certeza de receber. Ah, mas vai virar precatório, vai demorar, mas é uma certeza de recebimento, certo? Então, é isso que a gente faz aqui, inclusive, no escritório, de fazer análise para alguns advogados de alguns pontos específicos, certo? Quando requisitados. E é interessante esse tipo de caso, porque a gente verifica, primeiro, que a questão da gestante, né? É possível a indenização substitutiva, embora alguns juízes e tribunais entendam que primeiro pode-se tentar a reintegração e, se não tiver a possibilidade de reintegração, a indenização substitutiva, que é um entendimento que eu entendo que já foi superado, mas ainda existe.
Além disso, essa questão da responsabilidade subsidiária do ente público, certo? Que é uma questão muito importante, né? Tema 246, tema 1118, é um tema que você tem que estudar, ler bastante sobre, especialmente para conseguir responsabilização do ente público em face de relações trabalhistas com terceirizadas, para evitar a execução frustrada e tudo mais, certo? Eu queria só trazer esse ponto aqui no vídeo de hoje para vocês entenderem sobre essa situação. Se tiverem dúvida, temas de vídeo e tudo mais, até sobre a atuação profissional, por favor, entre em contato, eu fico à disposição.